proponho você recapitular comigo. Você sabe, o Enem, na aula passada eu te mostrei, mostra que a acidez determinada pela concentração de H+, pode ser expressa também pelo pH, que é justamente o expoente da potência de 10. Olha que maravilha! Quanto mais ácido, vai ter muito H, revelado pelo expoente negativo. Bom, temos, por exemplo, a concentração hidrogeniônica de 10 na menos 1, que corresponde a 0,1, um décimo. Portanto, é um valor alto, comparativamente com 10 na menos 4. 10 na menos 4 é 1/1000, porque o 1 estará na quarta casa. Então, quanto menor o expoente negativo, maior é o valor da potência. 10 na menos 1, o expoente é 1, então o pH é 1. Concentração e pH. Aqui a concentração é 10 na menos 4, o pH é 4, e assim por diante. A pergunta que eu te faço é, aonde que eu coloco um ácido, por exemplo, clorídrico? O ácido clorídrico é forte ou é fraco? Lá na geral, já te falei que os ácidos têm duas categorias na inorgânica. Os hidrácidos, que não têm O, e os oxiácidos, que têm oxigênio na molécula. Entre os hidrácidos, o critério é o tamanho do halogênio. O flúor é um átomo pequenininho comparado com o iodo, pois o hidrogênio ligado a um átomo grande se dissocia, se ioniza mais fácil. Então o ácido iodídrico é de disparado mais forte do que o ácido fluorídrico. O fluorídrico é o perigoso, porque ele reage com o vidro, mas ele é o fraco. Em termos de força, ele ioniza em pequena quantidade, num grau de ionização em torno de 5 ou menos. Então a ordem é iodídrico, bromídrico, clorídrico e fluorídrico. Aqui está a resposta. Esse é muito forte, ácido forte. O ácido clorídrico é o ácido forte, que em solução aquosa alcança concentração de H 0,001, 10 na terceira, que alcança pH 3. É um pH bem baixo, portanto, é uma concentração bem alta, é um ácido forte. O que dizer do H2S? O H2S é o sulfeto de hidrogênio, ele é um gás, faz parte do PUM, com o metano e o gás carbônico. O gás sulfídrico, assim chamado, dentro d'água, ele é um ácido sulfídrico e ele produz H+, numa quantidade pequena, a tal ponto que o seu pH é alto. O ácido sulfídrico, ele é fraco. E o ácido acético, o etanóico, ele é um ácido orgânico. Os ácidos orgânicos têm outra característica, essa característica do C+OOH. Esse Hzinho é o que faz a concentração de H+. Todos os ácidos orgânicos são todos fracos. O ácido acético é fraco. E olha aqui, hilário, este cara, ele nem tem cara de ácido, porque o ácido orgânico tem uma cara, ele não tem a cara, mas ele é um ácido, é o fenol. Quando o OH está preso diretamente ao anel aromático, libera esse H. Então, esse Hzinho, dentro d'água, se ioniza. Então, tem uma concentração de H+. Os oxiácidos têm um critério dado por Linus Pauling, que vai ser a diferença entre o O e o H. A quantidade do O para o H é que vai determinar a força
olhando para ele apenas. Porque quanto mais oxigênios livres do H tiver na molécula, serão mais pessoas que vão puxar o elétron do H. Quanto mais oxigênio tiver, mais facilmente o H vai embora. Então o ácido perclórico, cuja diferença é 3, é muito forte. Esse é o fortão. Quando tu analisa o ácido clórico, a diferença é 2. Só tem 2 para puxar além do oxigênio que está preso a ele. O ácido clórico é forte. O ácido cloroso é menos forte. E o ácido hipocloroso, olha a diferença. 1 menos 1, 0. Então o ácido hipocloroso, ele tem pouca força para puxar o elétron e liberar o H. O hipocloroso é um ácido fraco. Olha a quantidade de H que produz dentro d'água. 10 a menos 5, pH alto, significa força pequena. E os outros ácidos, o sulfúrico, por exemplo. O sulfúrico é forte ou é fraco? Olha a regra do Pauling, olha a diferença. Quantos Os para H tem? A diferença é 2. A diferença é 2 significa que tem 2 oxigênios puxando o elétron para que o H vá embora. E ele vai embora. Chama-se ioniza. Os Hs ionizam de uma quantidade boa. E na quantidade boa vai dar uma grande concentração de H, vai dar baixo pH. O ácido sulfúrico e o ácido nítrico é um outro ácido forte. O ácido sulfuroso e o ácido nitroso são ácidos fracos. A diferença é 1. Quero chamar a sua atenção porque toda hora vai aparecer. O ácido carbônico, aquele do gás carbônico dentro d'água. O ácido carbônico, ele devia ser fraco, porque a diferença é 1. Mas eu estou colocando ele nos muito fracos. O ácido carbônico, ele é muito fraco. A quantidade que ioniza é na ordem de 1,7%. Estou falando do grau de ionização. Todo ácido produz H+. Esse processo chama-se ionização, e a ionização obedece um percentual, que é chamado de alfa. O alfa é o grau de ionização. Alfa acima de 50%, o ácido é forte. E sendo forte, vai produzir muito H. Muito H significa muito numerador do quociente chamado constante de ionização, que no caso de ácido chama-se Ka. Ka, constante ácida, constante de ionização, é diretamente proporcional à quantidade de H. Portanto, o que é um ácido forte, tipo o ácido iodídrico, tipo o ácido perclórico, são aqueles que têm muito H. Muito H porque tem alto grau de ionização, produziu muito H. Então, a própria indicação do valor do Ka revela a força. Assim como quanto menor for o pH, revela a força, quanto maior o Ka, revela a força. Tá bom? E, numericamente, esse Ka pode ser determinado pelo grau de ionização ao quadrado vezes m. Fizemos uma boa revisão para você. E quero agora dar um detalhe. Eu tenho uma novidade para você. Sabe qual é a novidade? É que o canal Química TOT editou 4 e-books. E-book Enem com TOT. Tudo que tu precisa para o Enem, quer dizer, a teoria, lista de exercício e videoaulas, porque se não entendeu a teoria, olha a videoaula quantas vezes quiser, é de graça, estará nesses e-books. Tem o volume 1 de Química Geral, volume 2 de Físico-Química, volume 3, que é eu ia dizer fodão, mas não posso falar. O volume 3 é o que tem de melhor, é Físico-Química 2. E terá também o Enem com TOT de Química Orgânica. TOT ao seu dispor.